Leise rieselt der Schnee. Não é época de cantar essa música, né? Mas, gente, vejam só, o que a gente não teve no Natal, agora nós estamos tendo. E de monte, né, gente? Vocês podem observar. Gente, Macronzinho, uma vez, ele me surpreendeu com a entrevista que ele deu esses dias e falou umas coisas que, na verdade, nós também dividimos esse pensamento, mas quando sai de um político, a gente deve ver isso com um certo, como é que a gente diz? Não deve aplaudir logo, né? Mas, vocês sabem, político, né? Sempre aquele, né? Mas, pelo menos, ele uma vez falou umas coisas que realmente, acho que a grande maioria que acompanha o nosso canal defende também isso. Macron, a Europa deve escolher entre liberdade e vassalagem. Os franceses são geralmente considerados bastante reservados quando se trata da influência dos Estados Unidos na Europa. O presidente Emmanuel Macron deixou isso claro mais uma vez em uma entrevista que a Europa tem que escolher entre liberdade e vassalagem. Muitos de vocês também escrevem, quando eu comento aqui da Alemanha, da situação, como eles agem, que a Alemanha é um vassalo dos Estados Unidos. Eu acho que todos nós temos a mesma impressão que quem pede a guerra, ele depois tem que pagar por tudo isso, né? E a Alemanha perdeu 2 guerras, né, etc. Vocês sabem disso. E vai pagando para isso para gerações. E com isso também foi tirado, claramente também a gente vê, uma certa personalidade dos alemães, né, que deixaram muitos, nem todos, mas deixaram de ser patriota, porque acham que isso é um pecado, né, com a nossa história. Mas escutam só o que o Macronzinho disse. A França sempre desempenhou um papel importante, tanto a nível europeu quanto global, nos últimos séculos. Como uma potência continental e colonial de longa data, a grande nação sempre esteve presente no cenário internacional, o que também se reflete na maneira como as pessoas se veem e na política. Foram os franceses da época que deram um golpe na OTAN quando, sob o presidente Charles de Gaulle, se retiraram do comando militar integrado da Aliança Militar em 1966, que foi revertido em 2009. Escutam só, 43 anos depois. Foram também os franceses que derrubaram o sistema de Bretton Woods criado em 1944, quando queriam coletar o ouro armazenado nos Estados Unidos com seus navios de guerra, porque não confiavam mais na política monetária americana. Paris também foi considerado uma das forças motrizes por trás da unificação dos países europeus na União Europeia. Provavelmente também no entendimento de que os muitos países relativamente pequenos do continente poderiam ser pulverizados entre 2 grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. No entanto, a constante oposição da política francesa ao excesso de influência americana no velho continente permaneceu inconfundível, mesmo após o colapso do bloco oriental. A declaração de Macron sobre a OTAN, entre aspas, morte cerebral, em novembro de 2019 ainda pode ser lembrada nesse contexto. Mas isso não é tudo. Recentemente, o governo francês apresentou uma nova estratégia Made in Europe, com o objetivo de assegurar a base industrial do continente. Isso também se destina a conter
a maré das subsidiárias americanas na Europa. Paris quer reduzir as dependências, especialmente em setores sensíveis, e alcançar uma certa soberania econômica. Palavras assim, boas, que se realmente for seguido esse pensamento, vai ser bom para nós. Mas se a gente pensa de onde vem o Macronzinho, quem ele é, de quem ele fez parte, então a gente realmente tem que duvidar um pouco disso, né? Em uma entrevista publicada no jornal espanhol El País, o chefe do Estado francês abordou mais uma vez o fortalecimento da Europa. Macron declarou: acho que estamos em uma crise sem precedentes. Porque temos uma guerra que está voltando ao continente. Temos um modelo econômico que foi profundamente abalado pelas consequências dessa guerra, direta e indireta. E um mundo econômico estruturado na polaridade Estados Unidos-China. Que diz à Europa: você quer seguir seu próprio caminho, quer um caminho de liberdade, de fé no mercado e, ao mesmo tempo, de igualdade e solidariedade? Ou você é aquele que quer se tornar o vassalo de um deles? Essa pergunta ainda não foi totalmente respondida. Creio que a resposta está em uma Europa econômica, tecnológica e militarmente soberana. Ou seja, uma Europa que é verdadeiramente uma potência. Até ali, palavras muito boas, que eu acho assim que, na verdade, ele fala muito daquilo que muitos de nós pensam. Macron vem pressionando há anos para a criação de um exército da União Europeia a ser criado em paralelo com as estruturas predominantes da OTAN, entregando assim estados não pertencentes à OTAN como a Áustria e Suécia e Finlândia na época. Esse passo também se destina a fortalecer a indústria de armamento europeia e permitir opções de posicionamento para os interesses da União Europeia fora da OTAN. Quero construir um verdadeiro diálogo de segurança com a Rússia, que é um país que respeita um país europeu. Mas devemos ter uma Europa que possa se defender sem depender apenas dos Estados Unidos, disse Macron em 2018. E ainda hoje, disse ele na entrevista, ele não quer ter um novo Versailles com a Rússia sob a invasão da Ucrânia, porque uma punição como a da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, que levou à Segunda Guerra Mundial, seria absolutamente contraproducente. Então, nesse momento, a gente até pode ter pensamentos positivos nesse sentido. Lembrando que um exército europeu também pode ser colocado contra o seu próprio povo. Isso é outro pensamento que a gente também não deve deixar de fora. Mas é bom que ele não esqueceu de falar da Rússia, que é um país europeu, que faz parte da Europa e que é muito importante para nós também. Pois bem, gente, agora acabou de sair a notícia que a França vai aumentar os gastos militares para 400 bilhões de euros. Mais uma resposta nesse sentido, ou, quem sabe, contra a Rússia. Isso tudo o futuro vai mostrar para a gente e nós também futuramente gostaríamos muito de trazer notícias daqui para vocês. Se nós for deixar uma janela aberta para fazer isso, né? Vocês sabem como é que é. Ultimamente, todos que falam um pouco diferente, que têm uma visão um pouco diferente, são pressionados, são colocados na parede, né? Então eu espero que
nós podemos continuar também no futuro informar vocês aqui no nosso canal Caio Alemão. Eu conto com a presença de vocês sempre de novo. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.